Desafio de Sommelier, só aqui, na Band. Patrocínio, Porto a Porto Importadora Fonte Life e Lavie Cristal. Oferecimento Novo Soul Festival, o seu clube de experiências. Querendo ou não, nós trabalhamos com isso, mas isso é chocante quando tu vê um número grande, né, de 10 taças, né? Consegui desempenhar o papel perfeito, o vinho deu certinho para as 8 taças. Rosa, esse lugar é seu. Seja muito bem-vindo ao primeiro reality de sommeliers do Brasil. Eu sou Maicon Santini e estarei com vocês nos próximos episódios dessa disputa intensa que vai revelar quem será o grande vencedor do Desafio Sul Brasileiro de Sommeliers. Seja muito bem-vindo ao 4º episódio do Desafio Sul Brasileiro de Sommeliers. Nós iniciamos essa jornada com 13 desafiantes que mostraram todo o seu amor e conhecimento no mundo do vinho. Restam 7 sommeliers profissionais na disputa pelo título de melhor sommelier do sul do Brasil. Lembrando que o Desafio Sul Brasileiro de Sommeliers vai premiar o 2º e o 3º lugar com um kit de vinhos selecionados da Porto a Porto e o 1º lugar vai ganhar uma experiência incrível na região de Mendoza, na Argentina, com direito a acompanhante. Chique demais, né? Mas para chegar lá, hoje eles terão que enfrentar a prova mais temida entre os sommeliers, a degustação, às cegas. Essa prova vai mandar para casa direto 4 desafiantes. E ainda hoje, nesse episódio, saberemos quem são os 3 finalistas do Desafio Sul Brasileiro de Sommeliers. Hoje promete, hein? Abre seu vinho, vem comigo, que a gente já vai começar. E para explicar essa primeira prova, eu quero chamar a professora e coordenadora do curso de sommeliers do Centro Europeu, Edneia Biassi. Sejam bem-vindos. Então, aqui vocês serão avaliados. Essa prova em especial, a avaliação dela exige que vocês entendam, que vocês descrevam procedência do vinho, análise sensorial completa, ou seja, todas as etapas de degustação, visual, olfativo e gustativo. Isso também sugiram harmonizações, ok? Essa prova exige de vocês muita habilidade, muita atenção, muito conhecimento e muita técnica. Desejo a todos vocês uma excelente prova. A partir de agora, a gente vai fazer o sorteio para que cada candidato descubra qual decanter ele terá que analisar. Nós temos aqui 7 cartas com números correspondentes a cada um dos decanters, certo? Vamos fazer o sorteio por ordem alfabética. Bruno Cias, Deise da Costa, Eduardo Silva, João Vitor Franzoni, Lucas Uliana, Marcelo dos Santos, Rosa Fattori. Que testa muito o conhecimento técnico, teórico e a tranquilidade do sommelier. Aqui nós temos um vinho Rubi, de intensidade média alta, então temos um vinho concentrado. O vinho está límpido, é um tinto tranquilo, a cor dele está muito bonita. O nariz, ele está correto. A intensidade aromática dele é média para média alta, ele está super elegante. Primeiramente eu tenho frutas vermelhas e negras, eu tenho ameixa, eu tenho um pouco de framboesa, mas eu tenho um toque floral também de violeta nele. Nossa, eu tenho um toque de barrica, uma tosta. Bom, em boca o vinho é seco, uma acidez deliciosa, uma acidez média alta, taninos
muito bem integrados, taninos macios, sedosos. O corpo dele aqui é médio mais. Eu diria que ele tem um álcool médio para médio mais, mas a fruta concentra muito bem esse álcool. Eu diria que esse vinho não é mais antigo que a safra 2020. Então eu diria 2020 para cá, 2021 talvez, mas eu ficaria com safra 2020. Estou inclinado a pensar em Bordeaux de margem esquerda, talvez um Bordeaux do Medoc, possivelmente um Bordeaux comunal, apesar de já estar pronto mesmo jovem, né? Algo que os modernistas hoje em dia, mesmo em regiões como Barolo, outras regiões, já entregam vinhos um pouco mais prontos. Para harmonizar esse vinho, pensando que seria um corte bordelês safra 2020, da margem esquerda de Bordeaux, eu indicaria um cordeiro, uma harmonização clássica. Também, para quem quer fazer em casa um churrasco e não tem cordeiro, uma carne gordurosa, uma carne mais perto do osso, um pouco mais de textura. E colocaria também pimentão assado, um vinho que tem muita complexidade, apesar de jovem, um vinho criança ainda, que tem potencial de guarda de pelo menos aí uns 10 a 15 anos, eu diria, um vinho que está muito bem integrado. E certamente é um vinho que vai envelhecer muito bem, vai evoluir muito. Você fala de Medoc, margem esquerda, quais são as uvas principais dessa região, até para quem está acompanhando de casa, e o que você percebe nesse estilo na composição deste vinho? Geralmente a uva predominante é a Cabernet Sauvignon. Esse tanino e essa acidez alta é uma característica que, junto com essa ameixa preta, lembra muito Cabernet Sauvignon. Eu estou pensando que tem um pouco de Merlot aqui, justamente por ele estar macio mesmo tão jovem. Eu diria que pelo menos aqui de 12 a 18 meses de barrica, se eu tivesse que apostar de barrica francesa, 12 a 18 meses. Parabéns. Muito obrigado, pessoal. Primeira vez na vida que eu erro uma taça com decanter, mas... Quase levei um banho, hein? Eu acho, se eu não for finalista, por esse erro, que o Rio Grande do Sul vai estar bem representado. E fico um pouco triste pela minha mãe. Espero que a minha mãe consiga ficar orgulhosa de mim. Desculpa. Iniciando com o aspecto visual, então, nós temos aqui um vinho tranquilo, tinto, límpido, coloração vermelho, rubi, no olfato, franco, fragrante, aromas de frutas maduras, frutas negras, frutas vermelhas também, mas eu consigo sentir aqui algumas ervas e também uma pimenta, alguma especiaria também que está presente aqui, o que poderia me indicar que esse vinho tem sim passagem em barril de carvalho. Em boca é um vinho seco, uma acidez média, taninos volumosos, mas macios. Essa pimenta que eu sinto pode indicar que ele seja até mesmo um blend. Talvez me ajudaria numa harmonização, por exemplo, com um pernil assado, um cordeiro também, né? Um churrasco com uma certa gordura para combater esse tanino que está presente aí. Massas e risotos com molhos mais intensos, molhos mais escuros. Eu fico com chile. Vou arriscar 15 meses de barril de carvalho. Típico blend chileno. Eu fico com Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, safra 19. Fico com a região do Vale de Cochapual. Então hoje algumas uvas têm o que a gente chama de aromas primários, que são aromas que nascem, que estão naquelas uvas. Claro que esses aromas, elas vêm do processo aí de fermentação alcoólica, né? Então, por exemplo, a Merlot vai ter um aroma típico de chocolate. Então, algumas outras uvas terão alguns outros aromas. A Cabernet Sauvignon, ela já vai ter alguns aromas de especiarias como a pimenta preta. A Syrah, de ervas, né? Então, são aromas que estão nas uvas, mas que elas vão surgir na fermentação. Nada disso é adicionado. E qual seria o potencial dele de guarda? Isso, ele está pronto para ser consumido, ele tá um vinho que para mim ele está bem redondo, tá? Só que, muito embora ele tenha bastante tanino, não é um tanino que eu acredito que ele vá muito longe. Acredito que seja 18, 19, né? Eu falei que é 19. Então acho que ele é um vinho que ele não vai ter muito tempo a mais. Eu diria que mais uns 4, 5 anos de vida para ele.
Eu faço questão sempre de fazer degustação cegas, porque acho que é uma maneira muito rica de aprender. Perfeito, obrigado. Obrigada. Obrigada. Eu mesma, quando olhei para o decanter, eu falei, tem que ter muita delicadeza, muito cuidado, muita paciência. É o momento para ter isso tudo, né? Temos aqui um vinho tinto, então. Ele é límpido, não tem nenhum tipo de sedimento, ele não tá nublado nem fosco, né? Tá super límpido, bem interessante no visual. Uma intensidade média, é um vinho tinto rubi. E tá aparentando, assim, uma cor um pouquinho violáceo, né? Alguns toques violáceos também. E no olfato, então uma fruta vermelha, né? Aqui a gente pode ter que tipo de fruta vermelha? Um pouco de morango, talvez a gente tenha uma cereja, aqui também alguns vão lembrar de cereja. Depois dessa fruta a gente tem um pouquinho de nota, é como se fosse uma erva seca ou algum tipo de tempero que a gente usa em casa também, né? Alguns vão lembrar de temperos mais verdes, outros mais secos, né? Eu aqui, por exemplo, encontrei um pouquinho de sálvia seca, assim, um leve toque bem elegante de sálvia seca. É um vinho que não tem tanta madeira em evidência, mas provavelmente teve alguma passagem por barrica de carvalho, né? Mas só que nada que mate a fruta, que sobressaia a fruta. Então a fruta ainda é a elegância do aroma, é bem legal. No paladar a gente vai começar o dulçor dele, que é um vinho seco, né? É um vinho seco, mas não é um seco agressivo, então ele tá super redondo, agradável. Depois os taninos, né, que é essa pegada no paladar, né, o tanino então ele deixa a boca um pouco mais seca, é como se a gente estivesse comendo uma banana verde. Depois do tanino, o álcool dele dá uma sensação de calor, mas não queima o paladar, então também está equilibrado com o restante do corpo. O que realmente está se sobressaindo nessa descrição, até para quem está acompanhando em casa e conseguir imaginar. Você falou de acidez, falou de tanino, falou de corpo. Tenta desenhar mentalmente aí para as pessoas que estão acompanhando o que realmente se destaca. O tanino dele sobressai, né, de fato. Eu acho que o destaque é o tanino. Então ele ficou um pouco mais, até me lembrando algumas uvas em específico, né? Mas aí como ele tem um pouquinho de tostado, traz um pouco do cacau, nos lembra, né? Então a barrica, o contato com a madeira nos traz a camada de complexidade dele. Com esse tanino ele vai para a uva taná, a gente pode viajar pela uva taná, né, que muitas pessoas conhecem, mas ele pode ser um blend facilmente também com várias uvas, inclusive a taná, né? Campanha Gaúcha Brasil, por que não, né? E aí a harmonização, que é muito interessante e uma das coisas mais importantes para nós, né, no mundo do vinho. Então preparar aquela almôndega com molho vermelho, um purê de mandioquinha ou batata baroa para algumas regiões, né? Uma saladinha, acho que seria bem legal. A safra dele, eu diria 2022. Ele seria um vinho pronto para beber? Hoje, sim, ele está pronto para beber, muito agradável, porém tem grande potencial de guarda. Obrigada. Obrigado. Lucas, esses decanters não é mais fácil servir do outro lado? Não, porque essa aba aqui geralmente é muito fina e ela serve mais para oxigenar o vinho. Aqui nós temos um vinho tinto, brilhante, límpido, com ausência de resíduos, numa coloração granada já, o que indica que o vinho tem uma baixa coloração ou um tempo de guarda um pouco mais comprido. As lágrimas desse vinho não estão muito presentes, então acredito que consiste em um vinho que tenha em torno dos seus 13 a 13,5% de teor alcoólico. No nariz, ele é correto, ele possui aromas de frutas vermelhas, como morango, notas de uma cereja fresca, levemente terrosos. E acredito que tenha passado por barrica de carvalho, porém uma barrica um pouco mais discreta, não é de barrica de primeiro uso. E em boca? Ele é complexo, ele tem bastante nota de fruta bem marcada em boca,
O teor alcoólico está bem equilibrado, taninos estão bem sedosos, não em grande quantidade, porém os taninos que estão aqui presentes estão bem macios, o que indica que ele é um vinho de guarda ou que teve essa polimerização dos taninos um pouco mais evidenciada. Ele tem uma acidez bem equilibrada também, ao final longo. Eu ainda sinto os sabores de fruta, os sabores terrosos desse vinho em boca. Eu harmonizaria esse vinho com ou pratos à base de cogumelos, como por exemplo um risoto de cogumelos ia ficar muito bom. Patos com uma carne não tão intensa, não com sabor tão marcado assim, ficaria muito bom também. Lucas, para você esse vinho tem muito potencial de guarda? Sim, ele tem uma acidez bem equilibrada, ele tem taninos marcados que conseguem ir evoluindo ao longo do tempo, então acredito que o potencial de evolução ainda para esse vinho já está apto para consumo hoje. Porém, se você quiser guardar por mais algum tempo, acredito que ele dure tranquilamente de 5 a 10 anos ainda. Velho Mundo, região do Piemonte, na Itália, e eu ficaria com um vinho da uva Nebbiolo, safra 2016. Boa sorte. Obrigado. Um vinho límpido, brilhante, a cor dele revela que ele tem um processo já de envelhecimento, mas ainda assim tem um potencial bom de guarda. O centro dele bem violáceo, puxando um pouquinho mais pro tijolo, um pouquinho pro granada, assim, mas bem leve, bem suave ainda. No nariz, ele mostra que ele tem passagem por barrica, é um vinho que está com uma evolução já interessante. Eu diria que é uma safra já um pouquinho mais antiga até. Ele traz bastante aroma de fruta ainda, uma fruta um pouquinho mais madura, fruta negra, uma amora, uma cereja escura, um pouquinho de alcaçuz bem suave de final, um adocicadinho. Como eu falei de passagem de barrica, ele vai trazer um pouco de notas de cravo, canela, leve, tostado, um pouquinho de chocolate. Tem um pouco de terroso também, uma pegada um pouquinho mais cogumelo, talvez, assim, nessa questão até mesmo pode ser envelhecimento de garrafa já nesse sentido. Em boca, o tanino dele é um tanino que está macio, está bem integrado no vinho, a acidez está alta ainda, ele saliva bem a boca. Possivelmente corte Bordalês, Cabernet Merlot, perdão, margem esquerda, talvez Rote Medoc ou Pessac Logan, é possível. Harmonização para esse vinho, eu sugeriria um steak à poivre, sai super bem, essa pimenta dele vai casar muito bem com o prato, mas também um cordeiro com aligot seria uma outra harmonização muito boa para ele. Um risoto com cogumelos, um portobello cairia muito bem aqui, um arroz de pato, por exemplo, eu acho que seria interessante. Que safra você acha? Eu diria que aqui a gente está falando de um 2017, 2018. Isso? Isso. Obrigado, João. Obrigado. Eu agradeço. Oi, tudo bem, Regina? Tô nervosa pela pressão da prova, obviamente. O negócio é que tá pegando fogo. Hoje nós vamos te espremer o máximo de questões aqui. A pressão é intensa. Com licença. Então, senhores, o que temos aqui? Um vinho tinto, tranquilo, de cor rubi, intensidade leve, bem baixa de cor, translúcido praticamente. No nariz, um ataque inicial de fruta vermelha, morango, cerejas em especial. Em boca, a fruta vermelha se repete, tanino leve, a sensação de adstringência bastante leve, uma boa acidez. Pinot clássico, boa acidez, clima frio, Velho Mundo. Eu não percebo passagem por barrica aqui. Pensando numa harmonização, esse é um vinho que a gente pode levar para o jantar inteiro, um vinho mais fácil. Champignon Wellington,
sabe, o bife Wellington, todo mundo conhece. Substitui o filé por um champignon, cogumelo Paris, passa ele por uma couve, depois a massa folhada, prepara no forno. Para o prato principal, que seria Boeuf Bourguignon. O que é o Boeuf Bourguignon? Basicamente uma carne de panela. É um vinho mais fácil de se beber, sim, mas eu não tenho a complexidade que talvez eu tivesse num grande Borgonha. Não é um Grand Cru, o que ele seria, a gente pode ter aí um Village, a gente pode ter um Pinot que venha escrito no rótulo que é um Pinot, então a gente já entende que é um vinho mais acessível, inclusive, mais fácil de a gente consumir também, de ter, né, em casa. Queijo? E combinaria com algum tipo de queijo? Aqui um queijo cremoso. Um queijo cremoso, temos muitos queijos com essa textura no Brasil, desde de Minas Gerais, ali um queijo Minas padrão, que é aquele mais amanteigado, um tipo Morbier, um queijo serrano, queijo mais amanteigado, mas não um queijo tão evoluído, tão salgado. E você colocaria em alguma região, algum país especial? França. Um Pinot da França, Borgonha, clássico. E uma temperatura de serviço, se gela ou não se gela um Pinot Noir, por exemplo? A gente pode trabalhar com uma temperatura mais baixa, uns 14 graus. Ok. Saúde. Ok, saúde. Boa sorte. Boa sorte. Muito obrigada. Foi um prazer. Muito obrigada. Ele apresenta uma coloração com um leve aro evolutivo, ele não tem nenhuma turbidez, então é um vinho franco, límpido, possui um álcool presente, vou degustar. Me apresenta na boca uma estrutura, um fruto negro, um vinho que a gente fala que é um vinho guloso. Para harmonizar esse vinho, um estinque de cordeiro com um musseline e um demi-glace. O que eu estou encontrando aqui nesse vinho são esses frutos negros. Você não percebe se ele tem estágio de envelhecimento em barricas? Ele tem um envelhecimento em barrica e um envelhecimento também provável em garrafa, uma safra mais antiga, os taninos médio mais, o corpo médio mais, e um vinho com estrutura, um final longo, retrogosto, persistência. Eu acho que é um Nebbiolo, vinho da Itália, um Nebbiolo. Esse Nebbiolo ele seria um vinho de procedência italiana. Eu colocaria a região do Piemonte. Poderia colocar aqui nesse Nebbiolo a sub-região de Alba. Eu quero propor um brinde diferente. Durante o nosso reality, várias vezes vocês serviram os nossos jurados. Eu gostaria agora, por favor, meus queridos jurados, que vocês servissem os nossos desafiantes, cada um com seu respectivo vinho, por favor. Em nome da jornada de todos vocês, né, nessa disputa pelo título de melhor sommelier do sul do Brasil, que não é fácil. Um brinde a todos vocês. Saúde! Portanto, agora eu gostaria de propor um novo brinde.
Marcelo, você está na final. Quando ele falou, veio o que veio. Foi uma risada, nervosismo, uma coisa estranha ali, né? Obrigado. João Vitor, você está na final. Da hora que ele brindou, eu falei, cara, não acredito. É algo extraordinário, assim, porque o nível técnico desse programa dos competidores era extraordinário. Resta apenas uma vaga na disputa de melhor sommelier do sul do Brasil. Rosa, você está na final do Desafio Sul Brasileiro de Sommeliers. Foi muito bom. Foi muito bom. Todo o trabalho, todo o estudo e dedicação contam demais, mas o controle emocional é a chave. Eu não sigo mais no programa, mas a minha vida segue. E eu sempre vou tentar levar o vinho sempre na frente, porque é o meu trabalho. Lógico, eu vim aqui para ganhar ou para chegar entre os três, mas acho que o meu principal objetivo aqui é democratizar o vinho. Fico muito feliz por eles e eu sei que o nível da competição está muito justo para a nossa profissão. Então, tô feliz e tô literalmente aliviado. Agora eu só quero sentar, tomar um vinho, tomar um espumante, relaxar. Seguir competindo, quem puder, né? Quem tem esse desejo, essa vontade. E saber que além do conhecimento, a questão emocional conta muito, né? E vocês? Vejo no próximo episódio. Seja muito bem-vindo ao 5º e último episódio do Desafio Sul Brasileiro de Sommeliers. Nessa grande final, nossos 3 desafiantes irão enfrentar 2 provas na disputa pelo título de melhor sommelier do sul do Brasil. Desafio de Sommelier, só aqui, na Band. Patrocínio Porto a Porto Importadora Fonte Live e Lavie Cristal. Oferecimento Novo Soul Festival, o seu clube de experiências.